Olá, eu sou o professor Edmundo Lacerda e estou aqui para conversar com vocês sobre os poderes da administração pública na visão de Alex Muniz Barreto em sua obra Direito Administrativo Positivo, da editora Edjur, e também com base nas informações que são ministradas pela professora Fernanda Marinella, que fala exatamente sobre os poderes da administração. Na visão de Alex Muniz Barreto, os poderes da administração são prerrogativas conferidas pela lei aos entes estatais para o pleno exercício da função administrativa. Os poderes administrativos são poderes de execução, não se confundem com os poderes políticos, que são poderes de composição, pois possuem natureza instrumental. São poderes deveres, uma vez que não podem ser renunciados pelos agentes públicos. Lembre-se, nós temos nas pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, aqueles poderes executivo, legislativo e judiciário. Aqueles são os poderes de composição das pessoas políticas da administração pública. Aqui eu estou tratando como é que esses agentes que são integrantes da administração pública executam as atividades de interesse da coletividade, através do exercício de 6 poderes que nós vamos ver de agora em diante, tá? Mas Fernanda Marinella também diz que os poderes da administração são um conjunto de prerrogativas ou de competências de direito público conferidas à administração com o objetivo de permitir a aplicação da supremacia do interesse público e a realização do bem comum. Ela fala que existem características para que os poderes da administração sejam executados. A primeira delas esses poderes são de exercício obrigatório, porque são poderes, deveres, ou seja, o agente tem que cumprir aquilo que a lei determina na sua atuação. Eles são irrenunciáveis, né? Exatamente em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, e os agentes que estão investidos na condução da máquina estatal têm que praticar aquilo que a lei determina. E nessa atuação, o poder está condicionado aos limites legais. E esse condicionamento, ele ocasiona exatamente, em caso de descumprimento, a responsabilização pelos abusos que são cometidos. Porque a autoridade pública, ela pode usar do poder na forma que a lei determina, né? E aí esse uso do poder ele se dá consoante o que a legislação fixa. Quando ela exorbita ou quando ela vai além, ela abusa do poder e ela pode ser responsabilizada por conta do que o ordenamento jurídico estabelece. Fernanda Marinella também trata da diferenciação de excesso de poder e desvio de finalidade ou desvio de poder, e aí vocês podem dar uma lida no material que eu vou disponibilizar, né, que está acessível, para que vocês possam fazer a leitura e ter os entendimentos advindos dessa leitura que vocês poderão fazer no tocante a essa diferenciação. Mas quais são os poderes que os estudiosos nos trazem na visão desses 2 doutrinadores que eu falei no início, para poder nortear a atuação do Estado? Primeiro, é o poder vinculado. Pelo estudo do professor Alex Muniz Barreto, o poder vinculado é o poder que se encontra totalmente regido por lei. A norma estabelece o momento, a forma e todas as condições para o seu exercício, não podendo o administrador optar por exercê-lo ou não. No poder vinculado não existe liberdade de escolha. A lei fixa o comportamento e o administrador ou agente público tem que agir consoante o que a legislação estabelece. Como exemplo no poder vinculado, a Fernanda Marinella nos traz a licença para construir, a licença maternidade e a concessão de aposentadoria. Cumpridos os requisitos, o administrador, o agente público, tem que dar andamento àquela solicitação, tem que deferir aquilo em favor de quem está solicitando.
O segundo poder é o discricionário. E para Alex Muniz Barreto, no exercício desse poder, a lei confere ao administrador a possibilidade de decidir quanto à medida mais adequada, o que lhe permite valorar e escolher a atuação mais oportuna e conveniente. É possível o controle judicial de atos discricionários, sendo vedado ao judiciário, porém, apreciar a oportunidade e a conveniência. No poder discricionário, o traço marcante é a liberdade de escolha, mas essa liberdade deve pautar-se nas opções que a lei estabelece. Não é a livre escolha por parte do agente público, não. A lei traz as opções. Dentre essas opções, eu vou escolher a mais adequada. Como exemplo, existe a obrigatoriedade de licitar para a escolha da proposta mais vantajosa. Agora, qual vai ser a modalidade de licitação que deva ser escolhida? Existem as opções que a legislação traz na Lei 8666 de 93 e demais textos legais que tratam do assunto. E aí o administrador vai observar os requisitos legais, optar pela modalidade adequada e aí ele vai deflagrar os procedimentos para que aquele intento da administração se concretize. Depois do poder discricionário, nós vamos exatamente para o poder regulamentar, ou, como os estudiosos chamam, de poder normativo. Esse é o poder das autoridades administrativas para editar atos com conteúdos normativo, visando reger situações gerais. E aí é o poder normativo. Ou explicitar o teor de um preceito legal quando se concretiza o poder regulamentar. Não se admite o exercício desse poder nas matérias reservadas à lei ou que ainda não tenham sido regidas por lei anterior, que é exatamente a discussão sobre a existência ou não de decreto autônomo no ordenamento jurídico brasileiro. Fernanda Marinella traz exatamente uma definição e uma abordagem sobre isso, Quando é que é possível, o decreto regulamentar do Executivo, quando é possível a existência de decreto regulamentar autônomo. Inclusive, ela faz um comparativo nesse material que será disponibilizado. E, ao final, ela pontua que, consoante o artigo 84, inciso 6, é possível existir no direito brasileiro o decreto autônomo, artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. O próximo poder que nós vamos estudar é o poder disciplinar. Mas antes do poder disciplinar, nós vamos para o poder hierárquico, que é para você primeiro compreender que existe uma estrutura, existe um escalonamento organizacional na administração pública brasileira, E esse escalonamento ele atua como meio de assegurar a verticalização de competências existentes, funciona como a garantia do cumprimento das decisões internas da administração, conferindo ao gestor público o poder de ordenar, fiscalizar, controlar, resolver conflitos de atribuições, dentre outros atos. Esse poder hierárquico, ele vai exatamente estabelecer a estrutura organizacional, como é que essa estrutura vai funcionar, quem são as autoridades com suas competências. E aí, essas autoridades, elas vão ter exatamente que cumprir o que a legislação determina e inclusive, podendo expedir ordens para os seus subalternos ou para aqueles que estão mais abaixo na hierarquia, no escalonamento, e essas ordens têm que ser cumpridas, Essas ordens têm que ser devidamente efetivadas. É possível se questionar a legalidade das ordens dentro da sistemática que a legislação estabelece, mas acaso não haja o cumprimento, acaso não haja obediência, há exatamente a incidência
das infrações administrativas que podem ser devidamente apuradas no exercício do poder disciplinar. Nesse exercício do poder disciplinar, há que se esclarecer que não se confunde com o poder punitivo do Estado, que tem inclusive o poder de persecução penal, e nesse poder disciplinar só são abrangidas as infrações administrativas, destina-se apenas à repressão de irregularidades funcionais praticadas por servidores. Possibilita a aplicação de penas como a advertência, a suspensão, a demissão e outras, mediante o processo administrativo disciplinar. E aí eu remeto às senhoras e os senhores ao estudo daquele nosso outro material sobre o regime disciplinar da administração pública, que trata exatamente dessa possibilidade de punição, desde que respeitado o devido processo legal, respeitado o contraditório e a ampla defesa, previstos lá no texto da Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 54 e 55. Tá? Lembre-se que o servidor ele pode ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente, né? Por conta exatamente dessas situações que a legislação traz, né? E que estão devidamente estabelecidas nesses textos normativos e que há que se respeitar consoante as regras que são previstas lá no texto constitucional. Inclusive, existe a exigência do dever de apurar. Acaso isso não aconteça, poderá incidir-se em condescendência criminosa e na própria lei de improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92, tá certo? Vimos assim o poder disciplinar e acaso os senhores queiram acrescer um pouco mais de informações, vejam o nosso material sobre regime disciplinar na administração pública que está disponível. O último poder que nós vamos ver é o poder de polícia. E esse poder de polícia, ele consiste na prerrogativa legal atribuída à administração para limitar e fiscalizar as atividades dos particulares com o objetivo de conformá-las às exigências do interesse público. Só possui efeitos externos e fundamenta-se na supremacia do interesse público. É exercido pela polícia administrativa e não pela polícia judiciária, que são as polícias civil e federal. Tem como características a autoexecutoriedade, a coercibilidade, a discricionariedade e como requisitos a competência, a forma, o objeto lícito, a finalidade, o motivo e a proporcionalidade. E exercita-se através de medidas como multa, embargo de obras, interdição de atividades, apreensão e destruição de coisas, dentre outros. No exercício do poder de polícia, as penalidades têm que ser aplicadas pelas autoridades competentes, tá certo? Pelas autoridades competentes. Ela não pode delegar a aplicação das penalidades. Já existe até pronunciamento dos tribunais nesse sentido. Ela pode delegar a formalização de atos iniciais no tocante à verificação do que aconteceu, mas a aplicação das penalidades e a cobrança das penalidades, ela só pode ser feita por parte das autoridades competentes, consoante o que determina a legislação em vigor, tá certo? Então, nesse poder de polícia, existe toda uma série de situações que devem ser observadas. A professora Fernanda Marinella traz uns comentários muito pertinentes sobre o assunto, que vocês podem dar uma lida e se debruçar sobre essas informações, tá certo? E isso é objeto de vários questionamentos em concursos, em provas, né? Tem abordagens que diz que o poder de polícia é um poder negativo, né? Por quê? Porque ele faz uma série de restrições, atua no tocante ao que não se deve fazer, né? Mas aí também existe o contraponto, dizendo que
na verdade, ele vai prevenir, ele vai proteger a sociedade, ele vai proteger a coletividade, né, no tocante a esses critérios de atuação, a essas situações que podem ser observadas. Os atributos eles são devidamente abordados pela professora Fernanda Marinella. Vocês podem ter acesso a esse material, como eu disse, né? E eu vou disponibilizar. Existe a possibilidade de controle de atos de polícia, né? Lesão ou ameaça a direito pode ser submetida ao Poder Judiciário, por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição. E, para fechar, Fernanda Marinella faz um comparativo entre a polícia administrativa e a polícia judiciária, trazendo inclusive algumas decisões dos tribunais sobre o assunto, né, que vocês devem dar uma olhada sobre esse assunto. Para fechar, o professor Alex Muniz Barreto também fala sobre o abuso de poder, né, e ele trata-se de arbitrariedade praticada na utilização descomedida dos poderes administrativos, e aí eu tenho o excesso de poder, ou o uso destes para finalidade diversa da legalmente prevista, que é o desvio de poder. Os atos eivados de abuso de poder são passíveis de anulação e os agentes que os realizarem estão sujeitos às sanções administrativas, civis e criminais, e as previstas por abuso de autoridade da Lei 4898/65. Assim, eis a abordagem sobre os poderes da administração pública, que é um assunto, obviamente, tratado pelos estudiosos do direito administrativo e que, com essas situações que nós trouxemos, elas podem ser devidamente entendidas dentro desse contexto de atuação da administração pública, tá certo? Finalizando, eu agradeço a atenção de todos e me despeço desejando bons estudos e uma leitura sobre o material da professora Fernanda Marinella, vai trazer exatamente mais algumas informações pertinentes sobre os poderes da administração, tá certo? Nosso agradecimento a todos e até a próxima oportunidade.